Olá, pessoal. Pessoal, presta atenção. Eu sempre toco, geralmente, nesse assunto, porque o mal ele não para. O mal ele sempre continua trabalhando. O mal ele não tira férias. Assim como Deus ele não dorme, o mal também não dorme. O mal não tira férias. Eu queria dizer, se no teu coração há alguma sinceridade, mesmo que seja mínima sinceridade, de você conhecer o Evangelho, de você conhecer a palavra de Deus, eu te pergunto, por que você procura pessoas que nos odeiam para ouvir falar de Deus? Eu acho interessante, eu fico imaginando assim, uma pessoa dizendo, eu odeio futebol, eu odeio mecânica, eu não gosto de mecânica. Mas vem aqui, deixa eu te ensinar algumas coisas sobre o motor de um carro. Eu odeio futebol, mas deixa aqui eu te explicar sobre futebol. É uma coisa assim, meio esquisita, meio sem noção, você não acha? Uma pessoa que diz que odeia futebol, ela vai te explicar sobre futebol. Totalmente sem razão, totalmente sem conexão. Para uma pessoa se envolver com alguma coisa, primeiro ela tem que gostar daquilo. Então, muitas pessoas hoje em dia chegam na internet e dizem assim: eu odeio a igreja evangélica. Eu odeio, quando eu vejo uma igreja, minha vontade é de destruir aquela igreja. Não gosto de evangélico. Mas eu vou falar da Bíblia aqui para você. Meu querido, não tem nada a ver. Tem nada a ver. Pessoas que nos odeiam são contra o Senhor Jesus. Não existe divisão no nosso meio no sentido de crer. Se você crê no Senhor Jesus como Senhor e Salvador, você é meu amigo. Mas se você vai contra a palavra de Deus, você não é meu amigo. Jesus Cristo disse: não ande dois, se não há entre eles acordo. Não ande dois, se não há entre eles acordo. Então, muitas pessoas estão indo hoje para a internet cometer crime de intolerância religiosa contra os evangélicos. Entendeu? E eu vou dizer, se eu tivesse dinheiro, já tinha processado muita gente, porque o que tem de canal na internet falando mal, que tem de canal falando do evangelho de forma pejorativa, de uma forma até lucrativa, porque muitos estão ganhando dinheiro em cima dos evangélicos, colocando a nossa fé de uma forma negativa, de uma forma pejorativa, inventando muita mentira contra nós, cometendo crime de intolerância religiosa contra nós. Mas eu acho interessante que tem pessoas que dão ouvido a essas pessoas. Como o povo diz, vira e mexe, chega alguém mandando um vídeo para mim ver o absurdo que aquela pessoa está falando da igreja evangélica, para mim ver o absurdo que aquela pessoa está falando da Bíblia. Primeiramente, meus queridos que estão me vendo e me ouvindo, para a pessoa pregar a Bíblia, pregar a palavra, ele tem que ser chamado por Deus. É uma coisa espiritual. Deus chama aquela pessoa para ensinar o evangelho. A Bíblia diz que há o dom de ensino. A pessoa recebe o dom de ensino do Espírito Santo e dali ela é escolhida, separada para pregar o evangelho pelo próprio Deus. Por isso que tem pessoas que querem ser pastores à força, bispo, diácono, qualquer função, qualquer chamado de Deus. E quando ela não é verdadeiramente chamada, ela só fala bobagem, ela só fala besteira, ela só ensina heresia, ela só passa falso ensinamento para as pessoas, porque ela não foi chamada. Está aí um exemplo grande aí que são a seita dos desigrejados, só fala bobagem, eles só falam besteira, eles não são do nosso meio, não são chamados por Deus para ensinar, entendeu?
Então você nunca vai alcançar a verdade de Deus ouvindo uma pessoa dessa. Uma pessoa que é contra os evangélicos. Não existe isso. Isso não existe. É igual você dizer, eu odeio crianças, mas eu vou te ensinar aqui como criar uma criança. Isso não existe. Isso é um absurdo. Entendeu? Eu odeio filmes, mas eu vou te dar uma aula aqui sobre os melhores filmes. Isso não existe. Aí a gente encontra muito na internet pessoas que nos odeiam, querendo ensinar sobre a nossa fé. Cara, que coisa maluca, que coisa sem razão. E ainda tem gente que vai ouvir essas pessoas. E eu falo para o público que ouve essas coisas. Você, meu querido, também está se complicando com Deus. Você que ouve essas pessoas que nos odeiam, você está se complicando com Deus. Porque o apóstolo Paulo disse que é pecado tanto fazer como apoiar quem está fazendo. Como apoiar quem está fazendo. Então você não vai achar cura para você da parte de Deus, você não vai achar libertação da parte de Deus, você não vai achar verdade da parte de Deus, você ouvindo pessoas que odeiam pastores, que odeiam templos. Pelo amor de Deus, como é que uma pessoa, ela odeia o templo, os templos evangélicos onde se prega a palavra, como é que ela prega contra o templo, contra os pastores, e ela acha que ela é de Deus, ela é do diabo, ela serve o diabo, serve Satanás, que é o nosso opositor, que se levanta contra nós, que sempre se levantou contra nós. É tanto que a Bíblia diz que Paulo, em um determinado momento, o apóstolo Paulo queria viajar para uma cidade, e ele diz, Satanás me impediu de ir para aquela cidade, agiu contra mim, e me impediu. Então, quem é que pode impedir Paulo Sérgio de pregar a palavra? Quem é que pode impedir? É o diabo também, porque ele é meu inimigo. Então, se você se levanta contra o evangelho, contra mim, que sou bispo, contra os templos evangélicos, você está do lado do diabo. Você está do lado de Satanás. Então, isso aí, que fique bem claro, se você vê uma pessoa falando contra os evangélicos, contra a palavra de Deus, contra os templos cristãos, essa pessoa é do lado do diabo. Ela nunca é do lado de Deus. Isso é muito simples de entender, mas como as pessoas estão totalmente cegas espiritualmente por causa dos seus pecados, o diabo, ele tem força na vida da pessoa que ela vive na carne, que ela vive no pecado. Então, essas pessoas que dão ouvidos, essas pessoas que nos odeiam, elas têm culpa também, porque elas vivem na carne, elas não são santas, não. E vivem na carne. O que eu quero dizer é para aquela pessoa que ela, humildemente, ela vai até a internet querendo aprender e ela acaba sendo engolida, sendo enganada por pessoas que nos odeiam. É para essa pessoa que eu estou falando. Você não vai conseguir comunhão com Deus ouvindo pessoas que nos odeiam. Você não vai conseguir encontrar o verdadeiro evangelho ouvindo pessoas que odeiam templos, lugares de se reunir para louvar, adorar a Deus, conhecer a palavra. A pessoa odeia e quer te ensinar a Bíblia. Não. Essa pessoa é satanista. Ok? Satanista não é só a pessoa que ela faz cultos a Satanás. Se você se coloca contra Jesus, contra a palavra, você é um satanista. Você serve Satanás. A Bíblia diz que Jesus foi tentado no deserto pelo diabo, que é o seu inimigo. O diabo é o nosso inimigo. É o inimigo de Jesus. Ora, se você se coloca contra nós, você se coloca do lado do diabo. Você é uma pessoa do diabo. Como o próprio Cristo disse, o Cristo chamou os fariseus, que eram líderes religiosos daquela época, que não queriam ouvir a palavra, que queriam armar um jeito de matá-lo. Ele chamou eles de filhos do diabo. Então, toda pessoa que se coloca contra nós não é de Deus, não pode ser de Deus. E aí você tem se alimentado muito na internet desse tipo de vídeo. Você não tem salvação. Você está no caminho das trevas.
Entendeu? Você tem que aprender com quem foi chamado para ensinar o evangelho, não por pessoas que são contra nós. A Bíblia diz que quem não é por nós é contra nós. Quem não ajunta, espalha. Entendeu? Quem não ajunta, espalha. Então preste atenção no que você está fazendo. Você quer conhecer a palavra? Você quer conhecer a palavra? Você pode me chamar aí no direct do Instagram, você pode me chamar aí pelo YouTube como comentário lá, como comentarista, você pode me chamar, eu vou passar meu zap para você. Eu moro aqui em São Luís do Maranhão, entendeu? Eu atendo pessoas, ajudo pessoas e brevemente eu vou inaugurar um templo aqui em São Luís, um templo para ensinar as pessoas com comodidade, entendeu? Com conforto. Entendeu? Para as pessoas ter conforto, para ouvir a palavra, para ser curada, liberta, salva. Só a palavra salva, só a palavra liberta. E para você conhecer essa palavra, você tem que procurar pessoas que foram chamadas de Deus para ensinar, não pessoas que nos odeiam. Não pessoas que nos odeiam. Você está precisando de uma cura? Você está precisando de libertação? Você tem tido pesadelo? Você tem tido insônia? Você está passando necessidade financeira? Fala comigo. Eu vou orar por você e Jesus vai mudar a tua vida. Jesus vai mudar a tua vida. Eu não tenho poder em mim mesmo. O meu poder foi recebido da parte de Deus. O Espírito Santo é quem nos dá poder. Então você está com dificuldade na sua vida, está com problemas emocionais, eu posso ajudar você. Eu posso ajudar você. Eu tenho condições de ajudar você. Porque eu fui escolhido de Deus para ajudar as pessoas. Eu posso falar, eu tenho testemunho. Eu tenho testemunho de pessoas para falar. Entendeu? Que você guarde isso na sua cabeça. Quem nos odeia não sabe falar da Bíblia. Quem nos odeia não foi escolhido por Deus para falar de Deus para você.